Boa tarde, pessoal. Sou o instrutor do Sebrae e hoje a gente vai bater um papo com vocês a respeito do capital de giro, a importância do capital de giro para o sucesso do seu negócio. Antes de entrar na palestra propriamente dita, eu gostaria de perguntar a vocês se alguém sabe o que é o Sebrae, qual é a finalidade do Sebrae. Muitos confundem o Sebrae como instituição financeira. Na verdade, o Sebrae é um órgão criado pelo governo sem fins lucrativos, né, com a finalidade de apoiar o empresário de pequeno negócio no país. O que é que o Sebrae pode fazer pelo seu negócio? Ele pode orientar na implantação e no desenvolvimento do seu negócio de forma estratégica e inovadora. Existem vários programas do Sebrae, né? A gente está tratando aqui de uma palestra sobre o capital de giro, mas existem sobre fluxo de caixa, existem cursos de gestão financeira na medida. Enfim, existem várias soluções que você, empresário, pode buscar para utilizar na implantação e no desenvolvimento do seu negócio. Entrando já na palestra, né? Eu já vou fazendo uma pergunta que eu acho que mexe com muita gente. O que é que significa capital de giro para você, né? Por que considero importante calcular o capital de giro? Já calculam o capital de giro na sua empresa? Como fazem esse cálculo? Tenho certeza que muitos de vocês já sabem o que é, na prática, o capital de giro. Porém, na hora de conceituar, existe uma certa dificuldade para usar as palavras. Mas na prática, tenho certeza que muitos conhecem o famoso capital de giro, né? Quando falta lá o dinheiro para eu cobrir uma obrigação minha, um exemplo, um fornecedor, ou então um pagamento de um imposto, né? E o saldo está negativo. E cadê meu capital de giro naquela hora para eu pagar, né? Então é basicamente isso, mas a gente vai aqui nessa palestra formular todo o conceito para que sane todas essas suas dúvidas. A gente precisa levar em consideração para chegar ao capital de giro e a necessidade do capital de giro, o cenário das empresas brasileiras. Um exemplo, o crescimento da concorrência influencia bastante nisso aí, porque existem margens, hoje com essa concorrência aí grande, os preços ficam mais justos, as margens de lucro diminuem, o descasamento de pagamentos e recebimentos, você não tem uma programação de receber e pagar. Quando há esse descasamento, acaba vendo furos de caixa. Quando eu digo furos de caixa, acabam vendo saldos de caixa negativos que precisam ser repostos. E aí vai entrar a necessidade de capital de giro, o custo sobre o capital de giro, a falta de conhecimento e o endividamento também hoje é um grande problema aí. Grande problema não, a gente tem que levar em consideração o endividamento na hora de compor o capital de giro. Existem alguns métodos para compor o capital de giro. O método que a gente vai utilizar na palestra vai ser através do balanço patrimonial. O balanço patrimonial é aquele balanço que o contador prepara para você, que é composto por ativo e passivo, onde o ativo são os bens e direitos, bens como móveis, equipamentos, os direitos como contas a receber, juros de aplicações, e no passivo são as obrigações. Quais são as obrigações? Fornecedores, impostos a pagar, contas a pagar, enfim. Dentro desse ativo passivo existe o ativo circulante e o passivo circulante. No ativo circulante são os bens e direitos, né, de curto prazo. E no passivo circulante as obrigações de curto prazo. Que direitos e bens e obrigações são essas? O direito, dinheiro em caixa, o banco, os estoques, contas a receber, tudo isso compõe o ativo circulante. Já o passivo circulante são aquelas obrigações de curto prazo, exemplo, salário de funcionário, impostos, fornecedores, enfim. Para se calcular a necessidade de capital de giro, a gente, com base no balanço patrimonial e nesse conceito já de ativo e passivo circulante, a necessidade de capital de giro ela é calculada da seguinte forma: ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. O ativo circulante operacional é composto por estoques e duplicados a receber, e o passivo circulante operacional é composto por fornecedores, salários a pagar e impostos a pagar. Existe também o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. No ativo circulante financeiro temos
caixas, bancos e aplicações. E no passivo circulante financeiro temos duplicadas e descontadas, temos empréstimos de curto prazo e temos financiamentos de curto prazo. Então, necessidade de capital de giro nada mais é que ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Para fazer esse cálculo, a gente precisa ter as informações do balanço patrimonial. Para avaliar a necessidade de capital de giro, pode ser utilizado o orçamento de caixa e também pelo fluxo de caixa projetado, cruzando informações de pagamentos e recebimentos. Exemplo, quando eu tenho um fluxo de caixa ou um orçamento de caixa projetado, nesse fluxo de caixa eu consigo ver quais são os períodos ou quais são os dias em que meu caixa vai estar com um problema, caixa negativo. Daí vai entrar meu planejamento para que, quando eu ver nesse fluxo, eu calcular a minha necessidade de capital de giro naquele período. Daí a importância, pessoal, também de se ter fluxo de caixa atualizado na empresa. Fluxo de caixa tanto atualizado quanto projetado. E aqui vai algumas dicas para o gerenciamento do capital de giro na empresa de vocês. Primeiro, diminuir o ciclo operacional. Segunda, reserva financeira. Terceira, controle da inadimplência. Extremamente importante a gente ter controle. Porque se o recebimento atrasa, vai afetar a sua programação para pagamento, podendo haver algum problema de caixa negativo nesse período. Diminuir o endividamento, às vezes a gente se endivida bastante, parcelas altas de empréstimo, juros desnecessários, tem que ter cuidado. Mudança no perfil da dívida. Substituição de passivos de curto prazo, cuidado, gente, é uma dica, substituir passivos de curto prazo. Exemplo, eu tenho um fornecedor, o fornecedor me deu um prazo apenas de 20 dias, eu tenho que negociar um prazo de 40, posso negociar um prazo de 30, 35, 40. Reduzir custos, extremamente importante. Aumentar a disponibilidade do caixa, a gente pode aumentar o caixa fazendo o quê? Diminuindo o prazo de recebimento. Como diminuir? Negociando com os clientes, né? Pagar um recebimento à vista pode fazer uma grande diferença aí no meu saldo de caixa. Dou um desconto, mas eu vou ter saldo em caixa. Planejamento das compras, que é bastante importante. Você vai planejar as suas compras e o controle do movimento do fluxo diário de caixa, né? Com isso, pessoal, eu venho deixar aqui uma mensagem, né? Uma mensagem do Sebrae, de Antoniel Costa Alves, onde diz: a administração do capital de giro está cada vez mais sendo reconhecida como uma importante área para o equilíbrio financeiro de uma empresa. E com isso, componente imprescindível para o sucesso dos negócios. Então, pessoal, busquem o controle no capital de giro de vocês, que fará uma diferença aí na gestão financeira da empresa, da sua empresa. O Sebrae agradece e está de portas abertas para que você venha buscar outras soluções. Obrigado.